e um conjunto de princípios que estão previstos dentro das regras de direito financeiro. Bem, o primeiro princípio que nós vamos falar aqui é o princípio da legalidade. Nós já estudamos isso em direito administrativo, em direito constitucional. Há dois qualificativos para a legalidade. A legalidade positiva, que significa dependência prévia de autorização do Poder Legislativo para sua atuação, e a chamada legalidade negativa, que ela é típica do cidadão, que ele pode fazer tudo desde que não seja proibido na lei ou obrigado nela. Então, o direito financeiro se submete ao princípio da legalidade positiva. Está especialmente regulamentado no artigo 167, inciso 2, 3, 5, 6, 8, 9, que diz que a previsão da legalidade para a realização das despesas públicas. Então, o artigo 167 estabelece aí um conjunto de regras que estabelece que a despesa pública só pode ser feita se tiver previsão legal. Ou seja, o prefeito não pode gastar nada que não foi autorizado pela Câmara. O governador não pode gastar nada que não foi autorizado pela Assembleia Legislativa. E por aí vai. Isso faz parte, né, da nossa divisão de poderes, do equilíbrio entre poderes. A exceção está no artigo 167, parágrafo 3º, que estabelece para nós a possibilidade de decreto e de medida provisória para a abertura de crédito extraordinário, que nós vamos ver aqui na nossa disciplina. O que é crédito extraordinário? Então, aqui é só para vocês guardarem que isso é exceção ao princípio da legalidade. Além disso, nós temos os decretos e a medida provisória, que nós vamos também falar delas. Existe também para as receitas tributárias em especial, e elas também têm exceções, como veremos no direito tributário. Então, a princípio, o direito tributário também segue regras da legalidade positiva. Os orçamentos públicos são, portanto, atos que instituem metas e diretrizes para o poder público e definem a distribuição de receitas e despesas com natureza jurídica de lei, em sentido formal, de conteúdo normativo para efeito de cabimento do controle concentrado de constitucionalidade. Então, vamos lá entender o que está falando aqui. Como nós nos submetemos à legalidade, os orçamentos públicos, eles instituem metas e diretrizes para o poder público cobrar receitas e realizar despesas, e tem natureza jurídica de lei em sentido formal. Olha só, então, o planejamento estatal feito pelo orçamento, ele tem natureza jurídica de lei em sentido formal. O conteúdo dele é normativo, sendo possível, inclusive, controle concentrado de constitucionalidade. Esse é o aspecto geral. Eu posso fazer algum controle concentrado de constitucionalidade em relação ao orçamento. O que eu não vou fazer e não tem como fazer é o controle de mérito orçamentário. O STF não vai falar, tem que gastar mais na educação do que na saúde, ou na saúde da educação. Isso é pauta de mérito. Mas é possível fazer controle concentrado de constitucionalidade no orçamento. É uma tese que, inclusive, eu defendo, se a lei orçamentária tiver ou formalmente ou materialmente contrário aos objetivos constitucionais. A elaboração e alteração dos orçamentos públicos pressupõe a autorização do Poder Legislativo, porque quem faz lei é o Poder Legislativo. Bem, então, gente, quando a gente pensa no princípio da legalidade, né, os orçamentos públicos, o direito financeiro, se submete, em primeiro lugar, ao princípio da legalidade. Um segundo princípio que nós temos é o princípio da economicidade. O que diz o princípio da economicidade? Ele fixa o dever de eficiência na realização das despesas públicas pelo gestor,
constituindo, por consequência, baliza para a realização do controle dos gastos públicos. Trata-se, portanto, do dever de conseguir resultados ótimos com os recursos finitos disponíveis. O princípio da economicidade, ele orienta o orçamento e o gestor público para que atinja objetivos cada vez mais eficientes e com menor custo financeiro possível. Ele também vai servir para guiar a concessão de benefícios tributários que devem gerar mais efeitos positivos que o negativo infligido nas contas públicas. Então, o que o princípio da economicidade nos diz a respeito de concessão de benefícios tributários? Eu só posso dar um desconto tributário, eu só posso dar uma isenção se o efeito legal, o efeito financeiro dele for melhor do que a lei que está estabelecida. Então, por exemplo, eu não posso dar uma isenção fiscal se eu vou deixar de arrecadar. Eu só posso dar uma isenção fiscal se eu comprovar que o benefício da isenção é maior do que o dinheiro que eu deveria arrecadar. Então, vamos imaginar que eu dou de desconto no IPTU 10%. Eu deveria arrecadar 40 milhões, ao invés de 40 milhões, eu arrecado 36 milhões. Se eu mostrar que, na verdade, eu vou arrecadar 41 milhões, dando desconto, porque mais pessoas vão pagar, então eu posso dar aquele benefício tributário. Então, é o princípio da economicidade. Então, o que nós já vimos até agora? O princípio da legalidade e o princípio da economicidade. Há também o princípio da transparência, que está conectado ao princípio da publicidade, no artigo 37 da Constituição Federal, que é a exigência de divulgar e tornar públicos contratos, orçamentos, despesas, realizar audiência pública para votação do orçamento público e permitir, através dessa transparência, o controle social. A Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive, estabelece que de 4 em 4 meses, o secretário municipal de Fazenda e o secretário estadual ou distrital de Fazenda precisa ir na Câmara Municipal ou na Assembleia Legislativa prestar conta dos 4 meses da gestão financeira, para que o Poder Legislativo e o povo controle se aquele orçamento e as contas públicas estão sendo feitas de maneira adequada. Reparem bem que nós temos mecanismos jurídicos bem densos a favor do controle social. Se nós não controlamos, muitas vezes é porque nós optamos pelo não controle, né? A gente também não pode ficar achando que porque é difícil, porque é complicado, a gente não vai fazer. Então, não tem jeito. Se a gente tem o controle social, que é a forma da sociedade controlar o poder público, que a gente ainda quer que o poder público entregue tudo mastigado, quem vai confiar naquilo que está mastigado pelo poder público? A gente precisa, como sociedade, também se manifestar. Tinha audiência pública, gente, que eu divulgava na internet, mandava para o jornal, que aparecia 2 ou 3 vereadores só. Né? Não aparecia mais ninguém. Aí as pessoas querem que a coisa funcione. E as pessoas falam de controle, mas teve oportunidade. Mas eu não posso sair de casa sempre. Então, participe do Observatório do Orçamento Público, participe peça ao OAB para fazer isso, né? Há instituições para fazer esse controle, que tem que ser realizado. Um outro princípio é o princípio da gestão fiscal responsável. O sistema republicano exige, né, que os agentes sejam responsáveis pela gestão da coisa pública. E toda a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração. Está aí no artigo 15 da Declaração de 1789, ou seja, olha o tempo que a gente já está construindo essa ideia de gestão pública responsável. E o administrador está limitado por normas técnicas, éticas e legais. A lei de responsabilidade fiscal pressupõe ações planejadas e transparentes. Então, os principais princípios que nós temos dentro do sistema
normativo que foi aqui apresentado é o princípio da legalidade, da economicidade, da transparência e da gestão fiscal responsável. É lógico que, quando a gente está estudando esse quadro normativo geral, há outras normas, como eu falei aqui, a Lei Complementar 173, da Lei Covid, nós temos outras leis, como a Emenda Constitucional do Teto de Gastos, que compõem esse rol e muitas vezes, né, tem sido chamado de princípios, e nós vamos estudar alguns deles ao longo aí dos próximos slides.